Glória a Deus. Que responsabilidade. Meu Deus. Abra sua Bíblia comigo, primeiramente, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 3. Mateus capítulo 24, versículo 3. Vamos ver hoje então sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse. É a primeira vez que eu prego numa igreja somente focado nisso. E eu lembro que antes eu tinha um certo receio de abordar esse assunto, porque eu já havia estudado, enfim, sobre isso. Mas como eu sabia que algumas igrejas têm interpretações diferentes acerca desse assunto, eu nunca queria pregar sobre algo que eu não tinha uma certeza completa sobre como é aquilo, porque todas as vezes que eu prego, estou falando de coisas que eu tenho certeza absoluta sobre aquilo. Mas quando chegou na época da pandemia, eu já tinha feito um curso de teologia, eu já tinha estudado sobre esse assunto, e quando chegou a pandemia, eu mergulhei ainda mais nisso, porque foi quando eu fiz o curso bíblico e teológico Fundamentos que eu criei, que Deus me deu. Foi um presente de Deus nessa época, em que eu pude mergulhar ainda mais na palavra do Senhor, e estudando teologia também, alguns livros, e eu pude aprender muito com o Senhor nessa época. E aí estudei bastante sobre esse assunto. No curso são 19 aulas que eu falo sobre isso, cada aula é 50 minutos, então imagina quanto conteúdo tem. E a gente vai ver, não tudo isso, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas porque não tem como, mas em uma pregação vou colocar os pontos principais da escatologia e sobre esse estudo do fim dos tempos. Vamos abordar os pontos principais então, para que isso fique de uma forma clara na tua mente. Antes de nós fazermos a leitura bíblica, eu vou falar aqui a ordem, ou vou falar aqui os tópicos que o fim dos tempos aborda, que é o princípio das dores, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, o milênio e o estado eterno. Eu vou repetir: princípio das dores. Repete comigo: princípio das dores. Mais uma vez: princípio das dores, grande tribulação, segunda vinda de Cristo, milênio, estado eterno. Então, são esses 5 tópicos que quando a gente estuda o fim dos tempos, a gente aborda. Qual é a diferença que algumas igrejas têm? As igrejas, elas não têm a diferença no sentido do que acontece. Todas elas creem que essas coisas que eu citei vão acontecer. O que algumas igrejas divergem é na ordem das coisas. Entenderam? Isso sim ou não? É na ordem das coisas. Mas todas elas creem que isso tudo que eu citei aqui vai acontecer. Então eu vou falar de coisas que sem dúvida irão acontecer, ok? Sem dúvida irão acontecer. Então o que algumas igrejas fazem é divergir na ordem dos fatos, na ordem dos acontecimentos. Mas ninguém tem sombra de dúvidas que essas coisas acontecerão. E uma coisa que é muito importante eu falar já antes da gente começar a ler, porque a gente vai ver o que Jesus falou sobre isso, ok? A gente vai ver o que Jesus falou sobre isso. Uma coisa que é muito importante a gente entender é o seguinte, que quando a gente vai ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, a Bíblia, ela é muito clara naquilo que ela quer dizer. Ela é muito clara. Então, a gente vai ler a palavra de Deus, essa parte sobre o que Jesus falou sobre o fim dos tempos, como se fosse a primeira vez que a gente leu. Quem já leu o capítulo 24 de Mateus? Levanta a mão quem já leu. Levanta a mão quem já leu. Amém.
Então, a gente vai ler esse texto, né? A gente vai abordar parte por parte desse texto aqui. A maioria já leu esse texto, mas a gente vai pensar, eu convido vocês a pensar dessa forma, que é como se fosse a primeira vez que a gente estivesse lendo, ok? Porque a gente não pode entrar em um texto já tendo uma opinião própria. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Para a gente ser honesto com a palavra de Deus, a gente vai ler o que ela está dizendo explicitamente, dentro do contexto que ela está dizendo explicitamente, ok? Assim a gente entra sem vício nenhum, sem uma interpretação previamente estabelecida, ok? Eu vou fazer assim como vocês estão fazendo, vai ser como se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo isso, a primeira vez que eu vou ouvir sobre escatologia e o fim dos tempos, e a gente vai ver nas palavras do próprio Jesus, amém? Dito isso, vamos lá então, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, olha só, o que a gente vê aqui? A gente vê que os discípulos aqui, eles perguntam para Jesus como vai ser a vinda dele e o fim dos tempos. Obviamente essa vinda de Jesus é a segunda, porque Jesus já tinha vindo a primeira, porque ele estava diante dos discípulos, entenderam isso, sim ou não? Então é a segunda vinda, porque a primeira Jesus já estava ali, Jesus veio como Salvador, veio para morrer na cruz por nós, pregar o Evangelho, enfim, a primeira vinda já aconteceu, que foi lá no início do Novo Testamento. Então, quando os discípulos perguntam para ele agora, qual será o sinal da tua vinda, né? Como é que a gente vai saber que está próximo da tua segunda vinda? E como vai ser o fim dos tempos? Os discípulos perguntaram isso. E aí Jesus responde, a partir do versículo 4 agora. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, ou o princípio das dores. Essa é a primeira parte, ok? Agora eu pergunto para vocês: acontecem guerras e rumores de guerra, sim ou não? Acontece pestes, fomes, terremotos, sim ou não? Então a gente vê que provavelmente o princípio das dores a gente já esteja vivendo. O que acontece é que à medida que se aproxima o fim, as coisas que a palavra de Deus ela profetiza que irão acontecer, elas acontecerão com mais frequência. Porque é óbvio que naquela época já tinha guerra, entenderam? Naquela época já tinha doença, muitas coisas a gente sabe que naquela época já tinham acontecido. O que a Bíblia nos dá de princípio ela nos dá uma referência que é as dores de parto da mulher. A mulher, enquanto ela está grávida, ela tem contrações, mas quando se aproxima de nascer a criança, as contrações elas são mais fortes e o espaço de tempo é mais curto, porque começa a vir numa frequência maior. Eu lembro que eu estava com a minha esposa lá e era seguido isso, à medida que ia se aproximando o nascimento da nossa filha, era mais seguido as contrações que ela sentia. Eu não sabia se sentava naquela bola lá, se ia para o chuveiro, se deitava, se ficava cocada, se caminhava, não sabia o que fazia, mas tinha aquela frequência, entenderam? Então, as guerras, os rumores de guerras, os terremotos, as doenças, elas vão acontecer com maior frequência, entenderam isso, sim ou não? Vai se intensificar. E aí essa é a primeira parte, que é o princípio das dores, que pode ser que nós já estejamos vivendo isso.
aí agora começa a segunda parte. Jesus fala, então, que é depois que termina o princípio das dores. Então eles, e Jesus está falando aqui com os discípulos, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja bem, Jesus falou ali, ó. Então vocês serão perseguidos, serão odiados por todas as nações por minha causa. E ainda ele diz, vocês serão condenados à morte. E vê que a gente estava lendo esse texto e Jesus já veio aqui, sim ou não? Até aquele momento ali, Jesus já tinha chegado o momento da segunda vinda, sim ou não? Sim ou não? Pelo que a gente leu, sim ou não? Não, né? Não. Ele não chegou a falar ainda da segunda vinda dele. Mas vocês veem aqui que Jesus já falou que as nações odiarão vocês. Vocês serão perseguidos, serão condenados à morte. E ele ainda nem chegou na parte que ele diz que ele teria vindo. Então, pelo que a gente vê pelo texto aqui, Jesus fala claramente que a igreja será sim perseguida. Jesus fala claramente que os discípulos de fato serão condenados à morte. Jesus fala claramente aqui que de fato todas as nações nos odiarão. Jesus falou isso. Entenderam? E Jesus está falando em ordem o que vai acontecer. Quem falou isso não fui eu, quem falou isso foi Jesus. E tu acabou de ler. Entenderam isso, sim ou não? Então, não tem sombra de dúvidas. Algumas denominações têm a interpretação de que o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo, ocorrerá antes da tribulação, antes da perseguição. Mas a gente vê nas palavras do próprio Jesus, e ele está falando em ordem. Ele está dizendo, todas as nações odiarão vocês, vão perseguir vocês, e vocês serão condenados à morte. E ele não tinha falado ainda que ele teria voltado já. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Então, o que acontece? Não que seja uma heresia uma igreja pregar e dizer que Jesus vai voltar antes da tribulação. Não é uma heresia, porque isso não é uma doutrina que ela é, vamos dizer assim, fundamental e que vai comprometer a tua salvação. Porque a interpretação de que Jesus voltaria, que o arrebatamento seria antes da perseguição e antes da grande tribulação, essa interpretação ela surgiu no ano de 1820, com a Bíblia de Estudos de Scofield, que teve um grande avivamento, e aí teve essa Bíblia, ela foi publicada e ela se espalhou por vários lugares. Então, várias igrejas que foram fundadas depois do ano de 1820, igrejas mais novas que podem ter até 100 anos, igrejas como a Assembleia de Deus e outras, e eu não estou dizendo que a Assembleia de Deus é herege de forma alguma, eu me converti na Assembleia de Deus, eu estudei teologia na Assembleia de Deus. As igrejas que têm 100 anos, ou um pouco mais do que isso, igrejas que nasceram depois do ano de 1820, é mais comum terem a interpretação ou a visão de que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Mas as igrejas mais históricas, que têm 500 anos, igrejas que surgiram depois da reforma, que a reforma lá no século 15 e 16, as igrejas mais históricas como a Batista, como a Presbiteriana, que são igrejas mais antigas, a maioria delas, todas elas que são históricas, elas têm a interpretação que de fato a igreja passará pela grande perseguição. Antes de 1820, ninguém acreditava que o arrebatamento ocorreria
antes da perseguição, antes da grande tribulação. Ninguém viu isso, ninguém creu assim. E por que ninguém viu isso? E por que ninguém creu assim? Porque as pessoas liam assim como nós lemos. Estão entendendo? As pessoas liam o texto em ordem e elas não chegavam já com uma interpretação formada antes de ler. Estão entendendo? Elas liam o texto e interpretavam como estava ali na ordem das coisas. E antes de 1820, então, ninguém creu que o arrebatamento ocorreria antes da grande tribulação. Todos os grandes teólogos, Lutero, Calvino, todos os pais da igreja lá do primeiro século, eles não acreditavam em um arrebatamento antes da grande tribulação, porque eles já estavam em uma grande tribulação. Eles viam os seus filhos sendo decapitados, eles viam as pessoas sendo usadas como tochas para iluminar Roma. Para eles não fazia sentido que o arrebatamento ocorreria antes de uma grande tribulação, porque eles já estavam vivendo uma tribulação, eles já estavam sendo perseguidos, eles já tinham que colocar os armários na porta, para ninguém entrar na casa dele e tirar a vida deles, eles já estavam em perseguição. Então para eles não fazia sentido Jesus voltar e livrar a igreja de uma perseguição, porque eles já estavam vivendo a perseguição. Entenderam? Então, para eles não fazia sentido por causa da leitura bíblica, na ordem e dentro do contexto, e não fazia sentido por causa da realidade. Vai lá no Iraque e fala para os irmãos que estão lá sendo mortos, diz para eles: olha, Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Eles vão olhar para nós e eles vão rir. Por quê? Porque eles estão vendo o filho deles sendo morto. Vocês estão entendendo? Eles já estão sendo perseguidos, eles já estão correndo risco de morte. O nome dele está no jornal, a foto dele está no jornal. Eles correm risco de vida diariamente. Então para eles não faz sentido um arrebatamento que Jesus vai livrar as pessoas de uma perseguição. Vocês estão entendendo? E tudo isso a gente está lendo a Bíblia em ordem, e Jesus aqui já falou que os discípulos serão perseguidos, condenados à morte, e que serão odiados por todas as nações por causa dele, por crermos nele. E irmãos, as pessoas, elas vão nos odiar, porque vai chegar um momento em que a gente vai ter que se posicionar diante de muitas coisas, e isso já está começando. A gente vai dizer assim, ó, isso daí é errado, eu não concordo com isso. O mundo inteiro vai dizer que a gente está errado. O mundo inteiro vai nos odiar, porque todos eles vão pensar diferente de nós, porque a gente pensa biblicamente, como a Bíblia fala em Romanos 12, renovai a vossa mente. A gente tem uma mente renovada, porque a gente pensa de acordo com as Escrituras. O certo e errado para nós não é o que a gente acha, mas é o que está escrito na palavra de Deus. Mas as pessoas, elas vivem pensando como elas querem. O certo para elas não é o certo biblicamente para nós. Então vai chegar um momento que a gente vai dizer: não, isso daí eu não faço, eu não concordo com isso, e todo mundo vai nos odiar por isso. Entenderam? E se a gente concordar, a gente vai estar negando Jesus, porque a gente vai estar negando a Bíblia. Vocês estão entendendo? Então as pessoas vão nos odiar, porque elas não vão concordar com a nossa forma de pensar, ou a gente não vai concordar com elas, e a gente não vai aceitar o que elas vão querer nos empurrar goela abaixo, porque a gente não vai aceitar algumas coisas, porque isso faria com que a gente negasse o Senhor, assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na Babilônia. Se prostra aí diante dessa imagem aí. E eles, não vou, ainda que eu tenha que entrar nessa fornalha e ser queimado, eu não vou me prostrar. Mas vai chegar um momento que vão querer que a gente se prostre diante da besta, diante do falso profeta, diante do anticristo, e a gente não vai fazer. E aí o que vai acontecer? Vão querer nos matar por isso. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Vamos seguir então. Passamos do princípio das dores, a gente já começou na grande tribulação, porque ser morto, ser perseguido, todo mundo te odiar, pode ter certeza que isso já é a grande tribulação. E aí no versículo 15, Jesus vai dizer quando que vai começar, quando a gente vai saber que
começou essa grande tribulação. Aí ele diz assim, ó, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, que entenda. Isso daqui, eu não vou abrir todos os livros aqui, senão a gente vai sair daqui 6 da manhã e eu ainda não vou ter terminado. Mas esse sacrilégio que ele está falando aqui é a manifestação do anticristo. Isso está em Tessalonicenses, isso está em Daniel, mas é a manifestação do anticristo. Quando o anticristo, ele se revelar e se manifestar na casa de Deus, no templo em Israel, onde ele se revelar, no momento que ele se revelar, ali vai ser dada a largada da grande tribulação, porque ali vai começar a perseguição. Aí a Bíblia diz assim, ó, do qual falou o profeta Daniel, o versículo 16, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Olha só, essa fuga aqui não é o arrebatamento ainda. Essa fuga é literalmente a gente fugir da perseguição, ok? Porque se fosse o arrebatamento, para que a gente teria que orar para não ser no inverno? Tanto faz se é inverno, verão, se eu vou estar com o Senhor, vocês estão entendendo? Eu não vou passar frio. Para que eu vou me preocupar com ser inverno ou não? Vocês estão entendendo? Essa fuga aqui não é o arrebatamento, essa fuga aqui é fugir de perseguição. Porque a gente não vai poder fazer vai começar a perseguição, vamos fazer uma mala, já que agora estão arrombando a porta da nossa casa, espera aí, deixa eu fazer uma mala aqui, entendeu? Não é assim, não tem paciência, por isso que ele está falando, se tu estiver em tal lugar, nem volta, porque vão lá na tua casa, sabem que tu é crente, vão lá na tua casa para tirar a tua vida, então nem volta. Vocês estão entendendo? E vocês viram que até aqui Jesus não voltou, né? Estão percebendo a leitura bíblica? Ok? Versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Mais uma vez eu pergunto, Jesus já apareceu a segunda vinda de Jesus no texto, sim ou não? Não, né? E muita coisa terrível já aconteceu, né? Muita coisa terrível já aconteceu. Versículo 26 agora. Agora começa a falar da segunda vinda. Assim, se alguém lhes disser, está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra, eu vou repetir, se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Olha só, esse versículo aqui não está falando da velocidade da vinda de Jesus, mas está falando de ser visível. Assim como o relâmpago, ele se mostra no ocidente, no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todo mundo vai ver, não vai precisar alguém dizer, Jesus voltou lá, Jesus voltou ali, ou acotovelar o outro, deixa eu te avisar aqui, Jesus está voltando lá. Não precisa avisar, porque todo mundo vai ver. Entenderam? É isso que Jesus está falando. Ele não está usando o exemplo do relâmpago para dizer que é rápido e que todo mundo vai sumir. Não é isso. Ele está dizendo, assim como o relâmpago se mostra, e é o texto que está falando, se mostra, assim será a vinda do Filho do Homem. Vamos continuar. Onde houver um cadáver, versículo 28.
Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Olha só, olha o que está dizendo claramente aqui: após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá, aparecer tu pode ver, né? Sim ou não? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Então, a gente vê aqui Jesus falando claramente ali no versículo 30 ali, não, no versículo 29, que era imediatamente após a tribulação daqueles dias. Aí ele fala que ele virá. Vocês entenderam isso, sim ou não? Se a gente ficar com o que Jesus falou, não tem como a gente acreditar que ele vai vir antes, porque ele mesmo disse que é após a tribulação daqueles dias. Entenderam? E se a gente ficar com o que Jesus disse, não tem como a gente pensar que o arrebatamento será secreto, que as pessoas sumirão do nada. Porque Jesus diz claramente aqui que todas as nações da terra verão, e ele disse que aparecerá no céu, e diz que as pessoas se lamentarão. Quem é que vai se lamentar? É quem não creu. Vocês estão entendendo? Quem crê não vai se lamentar, quem crê vai ficar alegre, porque nós estávamos aguardando o tempo todo ele vir. Vocês estão entendendo? Então é óbvio, se a gente ficar com o que ele disse, é muito claro e é muito óbvio. Vocês estão entendendo? Então, eu não estou aqui, eu não quero dizer que o deixados para trás é heresia, não estou, até porque, como falei, essa interpretação do deixados para trás e a interpretação do arrebatamento secreto, que as pessoas somem, que fica só a roupa e os crentes somem, ninguém sabe cadê os crentes e tudo mais. Essa interpretação ela é mais recente, de 1820, e as igrejas mais novas que surgiram depois, muitas passaram a crer dessa forma, ok? Mas todas as antigas, as mais tradicionais, as mais históricas, as igrejas mais antigas, todas elas creem que a igreja passará pela grande tribulação, porque a igreja sempre foi perseguida e sempre será. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piamente, fielmente em Cristo, o Evangelho, será perseguido. Então, como é que a gente pode se preparar para a grande tribulação? Como é que a gente pode se preparar para a perseguição que virá? Pessoas querendo tirar nossa vida, pessoas querendo matar os nossos filhos, pessoas querendo que a gente negue a Cristo, senão a gente morre. Como é que a gente se prepara para isso? A gente se prepara para isso negando a nossa vontade hoje. A gente se prepara para isso sendo fiel hoje. Por quê? Porque se eu não estou disposto a abrir mão de um pecado hoje, como é que eu vou estar disposto a abrir mão da minha vida em nome da fé em Cristo? Vocês estão entendendo? Se eu não consigo largar uma coisa, se eu não estou disposto a abrir mão de algo que eu gosto muito, mas eu sei que é pecado, se eu não estou disposto de abrir mão de algo simples, que não me leva à morte, é óbvio que quando for necessário eu morrer em nome da fé, bem capaz que eu vou entregar minha vida por causa da fé. Vocês estão entendendo? Seja fiel a Deus hoje. Seja fiel a Deus hoje. Mesmo que não tenha uma arma na tua testa, mesmo que tu não esteja correndo
risco de vida hoje, seja fiel hoje a Deus. Se tu for fiel hoje a Deus, vai ser mais fácil tu perseverar quando precisar tu entregar a tua vida em nome da fé. Mas se tu está com dificuldade de abrir mão de algumas coisas, e eu sei que quem está começando na fé tem as suas fraquezas, todo mundo passa por isso, ok? Todo mundo passa por isso. Não estou falando que tu não é convertido e que tu não é crente, porque algumas coisas tu ainda tem dificuldade. Mas hoje o Senhor está nos ensinando que Ele quer nos colocar num nível de maturidade a ponto de, se necessário for, a gente morrer em nome da fé nele, que a gente morra e que a gente persevere. Porque, irmãos, se a gente olhar para a Bíblia, até mesmo no contexto geral, as pessoas que tinham mais intimidade com Deus eram os profetas. Se a gente lê Hebreus 11, fala que os profetas foram cerrados pelo meio, fala que eles foram arrastados pela cidade, ou seja, todos eles foram martirizados de forma terrível. Se a gente parar para estudar os apóstolos, que também foram os homens que mais tiveram intimidade com Deus, todos eles foram martirizados. Só João morreu de morte natural, mas todos os outros foram crucificados em X, crucificados de cabeça para baixo, foram decapitados. Todos eles tiveram mortes terríveis, foram perseguidos. Por que a gente vai pensar que nós nascemos num berço de ouro e que Deus vai simplesmente nos poupar de tudo? Uma interpretação assim muitas vezes nos torna infantis, faz com que a gente seja infantil, porque a gente pensa que Deus sempre vai nos livrar de tudo e que Ele sempre tem que nos beneficiar. Deus não nos deve nada, Deus não nos deve nada. Qualquer coisa menos que o inferno já é graça, porque todo mundo merecia o inferno. Se Deus resolvesse condenar todo mundo e nem enviasse o seu filho, Ele estaria certo, Ele não seria injusto, porque o homem é mau. Jesus falou, não há nenhum que é bom, só Deus é bom. Jesus falou isso. Então Deus seria justo se Ele condenasse todo mundo, mas Ele de forma amorosa sacrificou o seu filho e nos proporcionou a salvação. Então não é maldade de Deus se Ele permitir que a perseguição bata a nossa porta. Não é maldade de Deus e não é infidelidade de Deus. Ele não deixa de ser Deus por isso, porque Ele não está poupando muitos irmãos nossos que estão em vários países aí, que estão morrendo. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? E aí alguém pode pensar assim: não, eu continuo crendo que a igreja vai ser arrebatada e a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aí eu te convido a pensar no seguinte: o que garante? Se já tem países sendo perseguidos, já tem irmãos morrendo em nome da fé, o que garante que o Brasil será o último país? O que garante? Não tem um versículo bíblico que diz assim, ó, o Brasil será o último país e depois Jesus virá. Vocês estão entendendo? Nada garante. Se Deus não está poupando o Iraque, o que garante que Deus vai poupar o Brasil? Nada. Nada garante. Vocês estão entendendo? Se Jesus voltar antes da grande tribulação e essa visão for a certa, a gente está no lucro. Eu não perco nada com isso, pelo contrário, eu só ganho. Mas agora, se eu crer que Jesus volta antes da grande tribulação, mas agora a perseguição bate na minha porta, é fácil eu tremer a perna e eu negar Jesus. Ou seja, é melhor eu estar preparado para atravessar uma perseguição do que eu pensar que Deus vai me livrar e quando vê Ele não me livrou. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Vamos seguir a leitura. A gente tinha parado ali no versículo 32, né? Amém. Não, mas era até ali, porque o que acontece? Os discípulos perguntaram para Jesus sobre a vinda dele, ok? E Jesus respondeu o que ia acontecer até a vinda dele, ok? Depois ele começa a entrar em alguns detalhes, mas Jesus já respondeu tudo o que ele tinha para responder sobre o que iria acontecer até a segunda vinda dele. Então nós vimos aqui o princípio das dores, nós vimos a grande tribulação,
e nós vimos sobre a segunda vinda de Cristo, nas palavras de Cristo. Vamos agora nos alegrar mais um pouco sobre a segunda vinda de Cristo. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 18. Lembrando que ali, pode abrir na referência que eu falei. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Vai abrindo aí. Só lembrando que no texto que nós lemos ali, quando Jesus fala da vinda dele, ele falou ali no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos. Então Jesus falou que na sua segunda vinda teria um som de trombeta e que os eleitos seriam reunidos, os eleitos de toda a terra, que são os salvos, Então 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: dizemos a vocês, é Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Olha só que coisa interessante. Essa igreja aqui, eles já estavam sendo perseguidos, ok? Porque Paulo fala, se vocês lerem anteriormente, Paulo fala disso, eles estavam ali em tribulações, estavam sendo perseguidos. E vê que Paulo fala como quem está aguardando Jesus voltar já naquela época. Vocês perceberam isso? Porque ele diz assim, ali no texto que nós lemos ali, versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo pensava que ia estar vivo ainda quando Jesus fosse voltar. Eles não pensavam que ia levar tanto tempo assim. Eles já esperavam naquela época. Isso mostra que sim, a gente tem que estar sempre aguardando ao Senhor. Amém? Continuando ali, depois que fala, até a vinda do Senhor. Certamente não precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, é a mesma trombeta que Jesus falou, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Então, a mesma trombeta que Jesus falou lá, quando ele falou sobre a escatologia, Paulo também está falando aqui, que também terá o ressoar da trombeta. E ele diz que os mortos, os crentes que morreram, eles ressuscitarão, porque os irmãos aqui, eles estavam um pouco tristes, por causa que familiares deles estavam morrendo naquela perseguição. E Paulo então consola eles com essas palavras, Ainda continuando ali, no versículo 18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então Paulo dá essa palavra de consolo, ele está falando, sabe, aquele teu familiar crente que morreu no Senhor por causa dessa perseguição, fica tranquilo. A gente não vai ser arrebatado antes deles. Primeiro eles vão ressuscitar e nós vamos subir juntos ao encontro do Senhor. Então nós temos uma palavra de esperança. Você não sabe o quanto essa palavra aqui me consolou quando a minha mãe faleceu. Quando eu vi a minha mãe naquela maca, naquele hospital. Porque eu sabia que a minha mãe morreu crendo no Senhor. E é isso que me consola todos os dias. Teus familiares, amigos, irmãos nossos que morreram crendo no Senhor, naquele grande dia eles ressuscitarão. E ainda Paulo entra em mais detalhes na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que ele fala do corpo da ressurreição, que é um corpo glorificado.
Não é esse mesmo corpo aqui que envelhece, que adoece, mas é um corpo glorificado, porque ele diz que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que perece se revestirá daquilo que não perece. Então é um corpo semelhante ao corpo de Jesus, quando Jesus ressuscitou. Então é um corpo superior. Amém até aqui, meus irmãos? Todos estão entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. Eu estou procurando ser o mais simples possível. Vamos ler mais uma referência sobre a vinda do Senhor. Apocalipse, agora vamos entrar no tão aguardado Apocalipse. Embora tudo isso que a gente falou está em Apocalipse também, a gente vai ver agora. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Então, nós vimos sobre o princípio das dores, nós vimos sobre a grande tribulação, e nós estamos vendo agora a segunda vinda de Cristo. Nós vimos então que o arrebatamento ocorrerá depois da tribulação daqueles dias. Isso nas palavras do próprio Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Só olha para cá um momento. Então, falando da vinda do Senhor, né? Diz que vai tocar uma trombeta, né? Que é a sétima trombeta, que também está em Apocalipse, isso. Que vai ressoar a sétima trombeta. E nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Os mortos, né? Os crentes mortos ressuscitarão e os vivos terão seus corpos transformados, terão um corpo superior, o corpo da ressurreição, e nós vamos encontrar o Senhor nos ares, nas nuvens, ok? A gente vai encontrar o Senhor nas nuvens. Não é o céu espiritual, entendeu? É nas nuvens. Porque o que acontece? O cristão que morre hoje, ele vai para o céu, ok? O céu espiritual, ele vai para o céu, está na presença do Senhor. Porque Jesus falou para o ladrão da cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paulo fala também na segunda carta aos Coríntios, ele disse: conheci um homem em Cristo que, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso, e lá ele viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem dizer. Aí é o paraíso, é o céu espiritual, ok? Então o cristão, quando ele morre, ele vai para esse céu espiritual, somente a alma dele está lá. Em Apocalipse fala das almas daqueles que já morreram, dos mártires, e a Bíblia diz que eles clamam para que Cristo venha logo e opere juízo contra todos aqueles que perseguiram eles. Então a gente vê que as pessoas, quando elas morrem, elas estão conscientes, ok? O cristão, quando ele morre, ele vai para o céu e ele está consciente. Não existe sono da alma. Quando a Bíblia fala dos que dormem, o que dorme é o corpo, porque a gente tem a tradição de quando a pessoa morre, a gente fecha os olhos dela, ok? Então o que dorme é o corpo, mas a alma está consciente. E aqueles que morrem sem crer no Senhor, eles também estão conscientes. Só que eles não estão no céu, eles estão no inferno e sofrendo de uma forma terrível. E Jesus falou isso quando ele fala do rico e do Lázaro, que ele fala que o Lázaro, que era cristão, né, que era crente, que era fiel a Deus, ele estava no seio de Abraão, mas agora o rico, que viveu em prazeres a vida inteira e não se arrependeu e não creu no Senhor, ele estava em tormentos. Então as pessoas, quando elas morrem, elas estão sim conscientes. O salvo está na presença de Deus, somente a alma dele está na presença de Deus, e os que morreram não crendo no Senhor, não se arrependeram, não receberam Jesus como Salvador, já estão em tormentos no inferno, infelizmente. Agora vamos para a leitura aqui. Eu falei Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Vi os céus abertos,
e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém. Muito forte esse texto, né? Aqui a gente está vendo também sobre a vinda de Jesus. O que acontece, irmãos? Naquele período da grande tribulação, como falei, ele começa com a manifestação e a revelação do anticristo, ok? E Jesus, na sua primeira vinda, Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus, ok? O anticristo, quando ele se manifestar, ele será 100% homem e ele será 100% diabo. Terrível, terrível esse homem. E aí ele então liderará um grande exército e eles vão perseguir a igreja, como já vimos anteriormente. E aí quando Jesus vier, durante a grande tribulação, o que acontece? Durante a grande tribulação tem a ira do anticristo contra a igreja. Mas quando a gente lê as cartas do Apocalipse, a gente vê que não é só o anticristo que age na terra contra a igreja, mas a gente vê que Deus, ele derrama 21 juízos na terra, só que não é contra a igreja. Tem o anticristo que está contra a igreja, mas Deus, ele está guerreando contra aqueles que são aliados do anticristo, ok? E são 21 juízos. A Bíblia fala de 7 selos, a Bíblia fala de 7 trombetas e 7 taças. Tudo isso é Deus despejando a sua ira contra o anticristo e os seus aliados. Estão entendendo isso, sim ou não? Então, na grande tribulação tem perseguição, mas também tem Deus agindo, ok? Não é só o diabo agindo, mas é Deus agindo também contra aqueles que são aliados do anticristo, ok? Entenderam isso, sim ou não? Mesmo sem Jesus ter aparecido ainda no céu, ok? Mas Deus está despejando juízos, assim como Deus despejou juízos no Egito, né? Deus não apareceu lá no Egito, mas Deus estava despejando aquelas 10 pragas, que eram 10 juízos de Deus contra o Egito, ok? E assim vai ser, se vocês lerem o Apocalipse, assim também Deus vai estar agindo. Deus vai estar despejando juízos contra os homens infiéis, ok? Então, durante a grande tribulação, tem a parte ruim, que é a perseguição do anticristo, mas tem a parte boa, porque na grande tribulação, muitas pessoas vão se converter, muitas. Durante a grande tribulação terá avivamento, porque Deus está agindo,
Deus está agindo e muitos vão se converter. A igreja vai estar sendo perseguida, mas a igreja vai estar sendo usada em sinais, em maravilhas, em milagres. Aí vai acontecer aquilo que está escrito lá em Joel: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões. Então a grande tribulação não será de todo ruim, estão entendendo? Mas poder de Deus vai fluir através da igreja. Entenderam isso, sim ou não? Amém? Então, aí quando acontece essa parte aqui, que é a vinda de Jesus, ele num cavalo branco, e ali escrito, né, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aqui a gente vai ver Jesus de uma forma que a gente nunca viu antes, porque nós estávamos acostumados a ver o Jesus Salvador, entenderam? Mas aqui a gente vai ver Jesus de uma forma diferente, e a gente não deve se escandalizar com ele, como a Bíblia fala, porque quando ele chegar e ele pisar nessa terra, ele vai ferir muitos homens, porque a gente vê que é um ensinamento bíblico que a gente não tem que se vingar das pessoas, porque a vingança pertence ao Senhor, sim ou não? Mas chegou o dia da vingança, e a Bíblia diz em Isaías, que quando ele descer e se manifestar, ele vai gritar, e aquele grito, ele segurou durante muito tempo, porque vai ser um brado do furor, da ira, da vingança dele, porque se a gente, para nós é terrível, o que vai acontecer, que é, quem sabe, um pai ver um filho sendo martirizado, imagina a gente ter que segurar a nossa ira contra os outros, mas Jesus, ele pode despejar sua ira à vontade agora, porque ele é o vingador. Jesus vai matar muita gente, Jesus vai matar muitos rebeldes, todos aqueles que se aliaram à besta, ao anticristo, ao falso profeta. Jesus vai matar quase todo mundo, e vai ser uma sangueira na terra, que a gente leu ali, que o manto de Jesus vai ser salpicado de sangue. Por quê? Porque ele é o vingador. Se hoje alguém tentasse agredir a minha esposa, tu acha que não iria defender ela? É claro, e eu devo fazer isso, porque não se trata de uma vingança, eu estou protegendo ela, ok? O que é vingança? Vingança é eu chegar depois, entenderam? Depois que já aconteceu algo, e eu ir lá atrás da pessoa, e eu ir lá querer dar tiro, aí é errado, entenderam? Aí é errado, mas se é na hora, eu devo proteger a minha esposa, porque é um dever do homem proteger a sua família, entenderam isso, sim ou não? É um dever do homem proteger a sua família. Se é na hora, se é no ato, eu devo proteger a minha família. E até no Antigo Testamento não era errado. A Bíblia dizia, e diz, né? A Bíblia diz em Êxodo 20, não matarás. Mas o sentido desse não matarás é não assassinarás. Ou seja, a gente não pode matar uma pessoa pela nossa vontade, por motivo nenhum. E aí Êxodo capítulo 22 diz que se um homem invadisse uma casa, e se o homem da casa, ele fosse proteger a sua família contra aquele invasor, e se ele acabasse tirando a vida do invasor, se ele fizesse isso, ele não era réu, ele não era culpado de crime. Por que ele não era culpado de crime? Porque foi legítima defesa. Entenderam isso, sim ou não? Então, o não matarás é não assassinarás, é tu não tirar a vida de alguém sem motivo. Mas é óbvio que um cristão, ele não tem prazer em tirar a vida de ninguém. A gente evita ao máximo, até um policial crente evita ao máximo. É só quando em última ocasião, para salvar 20, acaba tirando a vida daquele que quer assassinar. Entenderam isso, sim ou não? Aí é uma proteção, não é vingança. Vingança é quando depois que já aconteceu tudo, tu vai lá querer tirotear alguém, aí é vingança, entenderam? Porque aí a justiça tem que ser a de Deus, tu tem que ir pela lei, ok? Entenderam isso, sim ou não? Mas vamos lá, mas Jesus, ele vai se vingar à vontade, porque ele é o vingador. Então, se nós já ficamos irados quando a gente vê alguém fazendo mal e ferindo um ente querido nosso, imagina Jesus vendo homens violentarem a sua noiva. Imagina Jesus vendo as pessoas assassinarem os seus amados. Tu acha que Jesus não se importa com isso? É óbvio
É óbvio que Jesus se importa, e quando chegar nesse dia, ele vai despejar a sua ira contra os seus ofensores. E vai ser tanto sangue, mas tanto sangue, que tem um versículo que chega a dizer que o nível de sangue vai estar acima das rodas das carruagens, ou seja, vai estar quase que no nosso joelho, de tanto sangue que terá. E isso tudo é Jesus vingando a igreja. Muito forte isso, né? Muito forte. Mas nós lemos ali, nós lemos esse texto, e tu pode ler em casa depois também. E aí Jesus então, na sua vinda ali, ele lança a besta, o falso profeta, o anticristo, eles vão tudo para o lago de fogo e enxofre, que esse é o juízo eterno. Enfim, vimos o princípio das dores, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo. E aí agora é a penúltima parte, que é o milênio. Apocalipse 20, já está aberto aí, 20, versículo 1. Vamos ler Apocalipse 20, versículo 1. Vi descer dos céus, vocês estão vendo que a gente está na ordem, ok? Jesus lançou lá o falso profeta, a besta, no lago de fogo e enxofre, agora é a sequência. Vi descer dos céus um anjo, que trazia na mão a chave do abismo, e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem as mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, Jesus volta, né? Aparece nos céus, ele opera juízo. E só que antes dele operar juízo, né? Ele aparece no céu e tem a ressurreição, que eu já falei, que é essa ressurreição que está aqui, que é a primeira ressurreição, que mesmo aqueles que morrerem durante a tribulação serão ressuscitados, que é a primeira ressurreição, que é a mesma que a gente falou anteriormente. Então acontece que Jesus opera o juízo, então, né? E o diabo, ele é aprisionado durante 1000 anos, e ele não pode mais enganar as pessoas, porque hoje ele engana as pessoas, sim ou não? Hoje o diabo está enganando as pessoas, sim ou não? A Bíblia fala que ele cega o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz do evangelho da salvação. Então hoje ele está sim enganando as pessoas. Mas quando Jesus vier, o diabo ficará preso durante 1000 anos. E aí Cristo reinará na terra, e nós reinaremos com ele na terra durante 1000 anos. E nesses 1000 anos, a terra ela será restaurada. Ele vai reinar a terra inteira a partir de Jerusalém. Ele será o grande rei da terra inteira. Esses 1000 anos serão 1000 anos de justiça, 1000 anos de paz, 1000 anos de alegria, 1000 anos de bênção. E todos aqueles que ressuscitaram, e os crentes que tiveram seus corpos transformados, esses não morrem nunca mais, ok? Ok? Só que vai ter pessoas que, quando Jesus vier, eles não tinham se convertido ainda. Mas Jesus não vai matar todo mundo quando ele vier e operar juízo. Não vai ser todo mundo que ele vai matar. Ele vai matar os rebeldes,
aqueles que forem contra ele na guerra, entendeu? E não é a terra inteira, não é o planeta Terra inteiro que vai se voltar contra Jesus e guerrear com ele, não é a terra inteira, é pessoas de várias nações, mas não é todo mundo. Vai ter pessoas que não se converteram, mas ainda estarão vivas e não serão assassinadas por Jesus. Jesus vai matar somente os rebeldes que estiverem lá na guerra contra ele, no lugar onde estiver a guerra. Então, vai ter pessoas que ainda estarão com o corpo normal. Estou entendendo isso, sim ou não? E vai ter os crentes que já estarão com o corpo glorificado. Entenderam? Que não morrerão mais. É que nem Jesus durante os 40 dias, depois que ele ressuscitou, que ele se apresentou vivo para os discípulos, lembra? Lembram disso, sim ou não? Quem lembra? A Bíblia diz, né, que depois que ele ressuscitou, ele se apresentou vivo durante 40 dias. E a Bíblia diz que ele conversava com os discípulos. Normalmente, vai ser assim também durante esses 1000 anos. Vai ter a gente com o corpo glorificado, transformado, a gente não morre mais. Mas vai ter pessoas com o corpo natural ainda. Só que mesmo essas pessoas, a Bíblia mostra, lá em Isaías, mostra mais essa realidade, a partir do capítulo 60 de Isaías. Quem quiser anotar, a partir do capítulo 60 de Isaías, fala sobre essa realidade do milênio. As pessoas, elas viverão mais de 100 anos. Chega a dizer que quem morrer com seus 100 e poucos anos vai morrer jovem, porque não vai ter doença. Vai ser um período muito extraordinário na Terra. Vai ser como se a Terra começasse a voltar à época de Adão e Eva. Aí é que se cumpre aquilo que a Bíblia diz, que a criança ela vai colocar a mão dela onde tem a toca da serpente, e a serpente não vai picar ela. Aí a Bíblia diz que o leão e o cordeiro, ou seja, a ovelha, eles vão se deitar junto. E o leão não vai devorar, vai ser como lá no início, como lá no Éden. Não vai ter mais cadeia alimentar, não vai ter violência. Tudo vai voltar a como era a criação no início. Que extraordinário isso, sim ou não? Extraordinário. E a gente vai estar reinando com Jesus, assim como Adão reinava no Éden, na presença de Deus. Ok? E aí tem esses 1000 anos que a gente vai reinar na terra com o Senhor. E aí chega a última parte, e aqui eu finalizo. Apocalipse 20, versículo 7. Apocalipse 20, versículo 7. Diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. Então até aqui a gente viu, né? Só um pouquinho, a gente viu aqui que passados 1000 anos Satanás é solto, e aquelas pessoas, né, que ainda estão com o corpo natural, ok? Essas pessoas ainda estão fadadas a pecar, ok? Não é porque Jesus está presente que essas pessoas não pecarão mais. Aqueles que estão com o corpo transformado nunca mais pecarão, mas as pessoas que ainda estão com o corpo natural, elas ainda cometerão pecados. Assim como quando Jesus estava na terra, na sua primeira vinda, as pessoas ainda pecavam, sim ou não? Ainda pecavam. E nessa época também será assim, as que estiverem com o corpo natural também pecarão. Então essas pessoas, depois que o diabo for solto, muitas delas serão enganadas por ele, e se reunirão com ele em rebelião contra Cristo. Entenderam isso, sim ou não? Que é o que nós lemos ali naquele momento. Aí tem a batalha e Jesus acaba com tudo definitivamente. Lança o diabo lá
no lago de fogo e enxofre. E aí vem essa parte agora, versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, ou inferno, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, depois que Jesus lança o diabo no lago de fogo e enxofre, tem o juízo final, o juízo do trono branco, onde a gente vê ali que os salvos eles serão recompensados, cada um com as suas obras, né? Serão galardoados, mas aqueles que não tiverem seus nomes no livro da vida, eles ressuscitarão, né? E serão julgados. Aqueles que não têm o seu nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que até o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. O estado eterno dos que não forem salvos é o lago de fogo e enxofre. A pessoa queima eternamente. Não é o diabo que atormenta elas, porque o diabo também será atormentado eternamente. É o fogo de Deus, fogo do juízo e da ira de Deus, que as pessoas que não se converteram, não se arrependeram, elas sofrerão o fogo de Deus, debaixo da ira de Deus e do juízo de Deus eternamente. Então essa é a eternidade dos perdidos, não salvos. Mas agora qual é a realidade dos salvos? Apocalipse 21, versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glória a Deus. Vocês viram aqui no texto que a nova Jerusalém, ela desce do céu. A cidade que Jesus disse que iria preparar, né? Ela descerá do céu. Então a gente vê aqui que a eternidade do salvo não vai ser lá em cima num céu espiritual, mas será aqui na terra. Vocês perceberam isso, sim ou não? Será aqui na terra? A terra está transformada e a cidade que Jesus preparou agora no final do milênio, ela desce aqui para essa terra. Vamos continuar a leitura. Vamos pular agora para o capítulo 22, do versículo 1 até o 5. Capítulo 22, versículo 1 ao 5. Capítulo 22, versículo 1 até o 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão
de luz de candeia, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Amém. Os irmãos podem ler em casa o capítulo 21 e o 22 inteiros ali, mas então nós vemos que a nossa eternidade será nessa terra, e ela completamente transformada. Assim como o jardim do Éden que a gente viu lá em Gênesis era aqui nessa terra, assim também a eternidade que a gente vai viver com o Senhor também será nessa terra, mas não como ela está agora. Essa terra ela será completamente transformada, completamente restaurada, e será alegria para sempre. Comeremos da árvore da vida, teremos acesso, e será só bênção. E é isso que te espera, é isso que me espera. Então, valerá a pena ser fiel até o fim. Persevere, meu irmão, persevere, persevere, porque é só bênção. Tu vai reinar com Cristo para sempre. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei que era bastante coisa, irmãos, sei que era bastante coisa, mas a gente precisava fazer todas essas leituras para que não ficasse na minha opinião, mas para que vocês pudessem ler os textos completos dentro dos seus contextos, e a gente pudesse ter uma ideia geral da ordem das coisas. Enfim, eu quero fazer um convite especial. Quero chamar aqui na frente todas aquelas pessoas que, quem sabe hoje, pode ser que digam, assim como Pedro falou para Jesus: Senhor, contigo eu vou até a morte, Senhor. Mas no outro dia ele negou Jesus. No outro dia ele negou Jesus. Aquele que estava valentão ali com a espada atravessada nas costas, ou quem sabe da cintura até a perna, não sei qual era o comprimento daquela espada dele, daquele facão que ele arrancou a orelha de Malco. Mas aquele que estava valentão ali, dizendo que não ia negar, no outro dia ele negou. Eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que querem ser fortalecidos pelo Senhor, para não negar Ele, no momento mais difícil, quando o parafuso apertar, quando a perseguição chegar. Ou pode ser que essa perseguição não chegue enquanto a gente estiver em vida, porque pode ser que a gente morra antes. Estão entendendo? Pode ser que a gente morra antes, mas tu também precisa ser fiel até a tua morte. Não só ser fiel até a morte por causa da grande tribulação, mas tu precisa ser fiel até a tua morte, seja ela de causa natural ou doença. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem ser fortalecidos pelo Senhor para serem fiéis até a morte. Nós vamos estar orando. Quando Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Quando Jesus disse assim, ó, última coisa que eu vou falar antes da gente orar. Mesmo de joelhos, eu peço que tu preste atenção nisso que eu vou dizer. Quando Jesus disse assim, ó, antes dele subir aos céus, ainda quando ele estava lá com os discípulos, ressurreto, ressuscitado, e ele ia enviar os discípulos até os confins da terra, ele disse assim, ó, vocês serão minhas testemunhas. No original do grego, essa palavra testemunhas é mártires. Vocês serão meus mártires. Imagina, Jesus sempre preparou os seus discípulos para a morte. Jesus sempre nos preparou para isso. A vida da fé nunca foi um parque de diversões, nunca foi só bênção, mas Jesus sempre preparou os seus discípulos para a morte. Ele disse: eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. O que acontece se soltar uma ovelha no meio dos lobos? O que acontece? Então Jesus sempre nos preparou para a pior situação. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos orar ao Senhor. Vamos primeiro cantar, vamos adorar ao Senhor, e depois nós vamos orar.